No decorrer vai envelhecendo, né? A gente vai deixando as missões para outras pessoas e a gente assume um compromisso. É um compromisso de divulgar a história de professores como o senhor e muitos outros, né? Que está passando por esse plano terrestre e deixaram tantas coisas boas, muitas coisas boas. E eu falava essa semana com alguns alunos meus, né? E eu estava com ele e eu falei, quem não passou pelo clube Itapajipano, da velha guarda? Quem não vinha aqui aprender o catar, né? Quem não vinha aqui treinar judô? Quem não deu um treino aqui da velha guarda? Né? Quem não deu, as pessoas jovens que chegaram agora, bem na nova geração, porque a velha geração, todos treinavam aqui. Eu me lembrando, na semana passada, de Paulo Afonso, eu não sei se você lembra, Paulo Afonso. Eu cheguei aqui uma vez, Paulo Afonso treinando no catar aqui, eu era menino. Paulo Afonso está com uma velha. Em 70, né? Disse que foi aniversário dele esses dias, hoje, de Paulo Afonso. E a gente levava esse bom papo conversando sobre o Clube Itapajipano, um dos primeiros clubes, né? Que é fundador da Federação Baiana de Judô, um dos primeiros, o senhor que teve junto com os grandes professores. Eu digo assim, que o senhor é um dos últimos diamantes que está aqui presente. Porque é verdade, professor. Eu me lembro que eu cheguei ao Banco do Brasil, no Serra Caixa, lá no Banco do Brasil, fui uma vez. As pessoas aqui, a maioria treinava de graça. O senhor dava aula de judô por amor. Hoje, pouco acontece isso. Entendeu? O senhor fazia por amor, o senhor estava ali com aquela dedicação. Quem não chegasse aqui, eu não tenho dinheiro, a maioria dos faixa preta não pagava. Não, Né? Ninguém pagava a Siri. não pode, eles não vai fazer aula, nossa. Quando puder, paga. E aí, eu vou, professor, deixar o que o senhor, no decorrer, o senhor vai se lembrando, a gente vai conversando, e se o senhor quiser falar alguma coisa, o senhor vai falar, né? Mas eu quero lembrar os momentos, né, que eu vivi aqui e vi, né? As pessoas que a gente tinha campeonato brasileiro, eu tenho uma lembrança, nós éramos meninos, era juvenil ainda, 15 anos de idade, eu estou com 67, professor. A gente me lembra que estava aqui uma vez, e estava um treinamento, o senhor coordenando um treinamento. Aí chegou aqui na academia, você se lembra, mas chegou o professor Mabete, Enivacari, Pedro Ivo, para suspender o treinamento. A federação está sob intervenção. Aqui tem 6, mais 7 dan, mais tanto dan. Aqui tem quase 20 danos. E você, cumprimento. E o senhor passou por tudo isso, por todo esse sufoco, toda essa luta, com amor, com carinho. E seria ingratidão, né, professor, do judô da Bahia não reconhecer o trabalho, o amor que o senhor, né, preservou dentro dessa modalidade. Essa história de Jigoro Kano, né, que é muito bonita, o senhor lutou para tudo isso. Eu sei que o senhor tem tanta coisa, o senhor tem hoje tanta coisa dentro do teu coração para dizer, fez, e as pessoas, eu tenho certeza que essa juventude está entrando aí, tem que saber quem foi o professor Ciro, quem foi o professor Carlos Lopes, quem foi o professor Paixão, quem foi o professor Yoshida, quem foi o professor Lofei Shozawa, né? E tantos professores que passaram, né, por aqui pela Bahia, fizeram um grande trabalho. Eu me lembro que essa semana, né, tem mais alguns anos, morava lá no subúrbio, eu conversei com o doutor Decani, médico. Ele contou a história, contava toda a história, ajudou para mim, liderado quando mora. O professor Luiz da Espartagim, né? Professor Luiz da Espartagim. Então, muita história ajudou. Um livro para ela. Já dei, está no modelo. Está aqui o livro. Já está no modelo. Eu vou dar ao professor Paulo Vanderlei esse livro, que eu vou estar com ele, e ele já tem um campeonato nacional aqui. Eu vou entregar esse livro, um pouco dessa história que é muito bonita para o senhor. Então,
Antes de eu passar para Cirinho falar um pouco aqui da história da academia, dizer que eu tenho um grande respeito pelo senhor, aprendi muito pelo senhor, e dizer de coração que, enquanto eu estiver vivo, nós vamos preservar esse amor que o senhor passou para a gente como judô. O judô escola, o judô, né? Foi um judô comercial, foi um judô de amor, né? E de educação. Quem não passava aqui o senhor do Gabo? Coração. E o senhor vinha para educar, para contar história, para dizer realmente a verdade. Antes de passar para Jorge, professor Ciro, você quer falar alguma coisa? Gostaria de falar alguma coisa? Rapaz, uma coisa, dizer Diga, pode. que tocou e falar também das coisas. O que eu fazia? O que eu fazia era bem, né? Pelo amor dele, pelo amor, pela paixão que você tem pela terra deles. Pô, desse judô pelo ser humano. De uma mudade muito grande. Eu disse, negócio. Eu estou aqui muito alegre com a sua presença, né? Foi muito bom. Mas o senhor sempre foi uma pessoa receptiva com todos nós. O senhor estava sempre de braços abertos para receber todos aqueles que vinham aqui nessa fonte para beber dessa água. O senhor nunca, sempre estava com um sorriso, com os braços abertos, cheio de elegância e simpatia para nos atender e nos receber. Sempre foi, com muito carinho. Hoje isso é bom. Hoje é preciso fazer isso. Eu preciso dizer os galera que estão em cima, que ficam aí, tá na condenação, que já está aqui abraçando a todos os judocas que vêm aqui. Eu vim aqui, né? Passei por aqui também. Professor, você que falasse aí que o judô, né? O judô é uma coisa tão boa, a gente traz para a nossa família, né? Eu disse recentemente, eu estava lá conversando com meus filhos, e se não fosse uma coisa boa, eles não traziam para a nossa família. O senhor trouxe para, eu vi toda a geração, para Cirinho, para Torrão, né? Para Edson, para Ricardo, para os sobrinhos, para todas as pessoas que o senhor levou. Porque é uma coisa boa o judô. Quando o judô é um esporte de família, né? E a maioria dos professores levou essa arte para a família. Eu deixo para Cirinho agora falar um pouco aqui do Pai de Pano. Ele começou aos 17 anos a tomar através de revistas e livros na areia seca do rio, no interior do Ceará, da venda que tem as fotos assim. E daí não foi para Fortaleza, aprendeu a lutar com o seu jiu-jitsu, não? E aí, quando chegou aqui na Bahia, que ele foi apresentado ao judô com a pessoa Pazulo Shiba, ele quer dizer, é isso que eu quero, a minha vida. E vou montar, até pouco tempo, 3 anos de um judô, ele foi a faixa preta, depois de ganhar 10 atletas da primeira vez ele chegou no último e perdeu o exame. Depois, segunda vez, treinou de novo, na última luta ele perdeu o exame. Quando o professor Yoshida disse, gosta de enterrar, ele só podia ganhar em luta em pé, porque ele sabia muito fazer chão devido a no jiu-jitsu, né, que é a palavra correta. Então ele que ganhara até se conseguir esse 66, decidiu essa faixa preta. E o Yoshida disse para ele, agora você pode montar sua escolinha. E dia 1º de maio de 76, ele inaugurou essa nossa escola aqui, da Paz de Pano de Judô. Em homenagem a Perício de Capalho de Pano, ele poder ter ensinar. Né? E hoje, em cima da casa dele, sempre teve essa tradição. Essa casa aqui tem uns 52 anos aqui nessa escola. Né? E, professor, sem elevação, o senhor já passou por várias, foi diretor técnico, e árbitro, eu me recordo muito bem, várias vezes o senhor arbitrando. O senhor recorda ainda das vezes que o senhor arbitrou? Lembra? O senhor era com o senhor arbitrou? Luiz Ginásio Antônio Balbino. Bom. Seria essa uma pergunta a você, né? Que você acompanhou seu pai há muito tempo, né? Como se sente assim você nessa história
do seu pai, que o pai passou para você, que hoje também você é Kodansha. E eu disse, até hoje você. Eu tirei ele, eu tirei a parte vermelha e branca, em respeito ao seu pai, que foi também um dos nossos mestres. Um lugar na Bahia, tomado pela Bahia, né? Que eu vou te vier, o mesa de bom de conseguir. Espero que agora a gente consiga fazer o último grau para ter gente que conhece aqui no Brasil. Eu acho na obrigação de levar esse legado para frente, né? Da mesma maneira que ele foi para ele, pai, muito mais por amor do que abrir dinheiro, né? Assim, tentando levar para frente o que ele ensinou a gente, a todos os filhos. Tá? Eu, como Cristóvão do irmão mais velho, eu, Guilherme Cristiano, que eu continuo ainda lá, começando a treinar também aí. Tem algo que é, inclusive, filho do Ricardinho da Capa Cheia. Então, essa habilitação de levar esse legado à frente até onde nós pudermos e o pai lá em cima deixar, né? Então, é maravilha, a gente sempre gostou. Sempre tivemos de braços abertos aqui para todos, quem quisesse. Pudesse pagar ou não pudesse pagar, a gente estava aqui. Várias pessoas, pessoal, não demorar de tudo lá porque não posso pagar. Disse, não, você vai continuar até lá. Como você puder, você paga. Puder, não tem problema. Graças a Deus, ele que mais um hobby para ele, nunca precisou de ganhar dinheiro com judô, né? Da Federação Militar Brasileira passou todos os cargos, só não quis ser presidente. Várias vezes insistiu dele, mas ele disse não. Presidente não é muita responsabilidade, ficou como vice, ficou como um tesoureiro, ficou como diretor técnico, depois ficou como presidente da comissão de graduação há muitos anos, até que foi passando a idade, também estou chegando, e hoje daí. Bom, todos surgiram com graduados, faixa. Só não é mais nova que a Ana Carla. Só mais nova que não. Só chegou até laranja. A caçula passando pela cabeça. Você... A caçula era de casa, a menina foi fazer karatê. Olha, eu posso fazer karatê? Eu vou, filho, contanto, você não deixa de fazer uma arte marcial, né? Aí todo mundo na frente é você e eu digo que eu vou, meu sobrinho, meu filho, né? O Cristiane, também aqui na frente. E ele que está na academia lá Barra. Edson lá nos Estados Unidos também continua com o legado dele. Isso. E o Cristiane Bruno, lá na Noruega. A Bruno, tá? Já tá casado, tem 2 filhos, tudo lá. Pode passear agora. Estamos tentando reunir dia 3 de maio, que fazer uma comemorada dos 90 anos, ver se os dois vêm. Bruno vem e Beatriz também está na venda, que são os dois filhos do Cristiane. E vem todo mundo, consegue reunir a família toda para comemorar esses 90 anos do Rio. Né? Passar para vocês aqui a importância, né, desse esporte criado pelo professor Gregório Pena. Foi assim, de fundamental importância que assim germinou todo o planeta, né? Transformando as pessoas em pessoas mais fortes, pessoas com mais determinação na vida, melhorando, né? Melhorando no ser humano de modo geral. E eu me senti muito emocionado hoje por esse momento, né? Eu queria, na época, eu me lembro que teve um evento que nós fizemos com o Short, na época, onde estava o professor Circos, o Carlos, o professor Paixão, estava estrelar. Eu tive, foi num show, eu mandei fazer fim de ano um show que teve aquela ideia, vamos na Short fazer isso. Foi um dos poucos momentos que eu encontrei os 3 juntos, né? E hoje, eu estou aqui num prazer revendo, vi o professor Ciro ainda, sou nativo ainda tentando fazer um catar lá no shopping, né? Mas o tempo está passando muito rápido, professor, parece que o tempo não existe. Mas a gente tem que agradecer ao divino, aos espíritos que nos iluminam nesse planeta, porque a gente está aqui para cumprir uma missão. E tenha certeza que o senhor, independente do legado dos seus filhos, mas que deixou tantos alunos, tantas pessoas, que encontram tantos filhos que não é de sangue, mas são os filhos espirituais dentro do judô, que é onde eu passo. Não, fui do Tapajipano. Conhece o professor Ciro? Eu fui do Tapajipano. E eu acho isso muito bonito, eu acho assim, muito, muito forte,
Mas a gente deixa essa raiz com amor, né? Com a determinação que o senhor teve, com o carinho que o senhor teve, que o senhor tratava as pessoas. Era aberto, aquilo não tinha, você não entra, a academia aqui não entra, independente. Eu treinei no Sesc, fui para Gyozawa, né? Tinha lá no tatame, podia ter no tatame lá a rivalidade na hora do chá-joio, mas aqui era porta aberta, aqui treinava todas as academias, treinava aqui. Eu sou só velho, eu me lembro aqui, estou tendo no meu caso, assim, porque eu quero uma. A gente faz, quer ter a prova viva? Eu tinha um professor meu que dizia assim, mas você não está documentado isso. Ah, aconteceu, é mito, né? Mas é verdade. Eu vim aprender também rolamento aqui, isso não. Marcelo, você está batendo a perna errada. Faz de novo o rolamento. Aí fazer o rolamento diversas vezes, eu caí com a perna do outro. Quer dizer, eu me lembro de detalhes, né? O senhor, do amor que o senhor tinha. Eu não era aluno do senhor, mas o senhor estava com a mesma dedicação, com o mesmo amor. Eu era do outro clube do SESI, que fui para o Fiozal, que estava aqui, e o senhor tinha essa dedicação de ensinar com amor e carinho. E dizer para o senhor que muita gente, mas tanto o senhor não tem noção das pessoas e que tem grande respeito pelo senhor, pelo seu amor, o seu carinho e o seu trabalho. E isso foi de fundamental importância, não só para a vida do judô na Bahia, não independente dos seus filhos, mas para o judô da Bahia, né? Esse judô com amor, esse judô que transformava pessoas. Porque eu sempre disse, o judô, ele não é, professor, um fim, ele é um meio de educar, um meio de você conhecer outras pessoas, de sociabilizar, um meio de disciplinar, né? Um meio de fortalecer mais as pessoas. E o senhor, com toda a sua dedicação, e o senhor ensinou isso. Não tivemos a oportunidade de entrevistar nem o professor Carlos Lopes, nem o professor Paixão, né? Já se foram, né? Estão no outro plano de vida, professor Yoshida. Eu conversei muito com eles, o professor Lofeixo Osal também, eu conversava muito, já se foram, mas o senhor está aqui. A pérola, o diamante vivo, né? E que deixou, né? E que está deixando uma grande história. Espero que o senhor chegue aos 100, a gente vir aqui comemorar os 100, com fé em Deus, depende só dos espíritos iluminados, que o senhor sempre vive ao teu lado, sempre acreditou na tua missão aqui nesse planeta. Conversei muitas vezes conversava muito com o senhor. Muito, né? O senhor conversou muito comigo. Quando a gente viajava de um ônibus, o senhor conversava muito. Tem história que o senhor não sabe, talvez não se lembre agora, mas está dentro aqui do meu coração e que eu vou lembrar o resto da vida essa lição. Que outros professores novos vão chegando aqui, que sirva de exemplo o trabalho que o senhor deixou, o carinho, o amor que o senhor deixou e está deixando para teus filhos, para as outras pessoas. Eu sei que o senhor hoje não dá mais aula, mas o senhor tem a sua espiritualidade, como dizia o doutor Decânio, está dentro lá do dojo todos os dias. Seu espírito está dentro do dojo todos os dias. Isso que é bacana, a gente trabalhar com tanto amor que o senhor trabalhou e fazer tantos discípulos e que reúnem respeita. Eu fico muito feliz. Eu por isso digo sempre aos meus alunos, nada sem raiz, nada que não tiver uma raiz para segurar. Um dia Kazakai, meu pai dizia isso. E o senhor plantou essa raiz no judô. Então, os seus filhos são respeitados, o senhor é respeitado, muito trabalho. Eu sei que a luta do senhor foi dura com os filhos, como o meu, eu estou com o meu também. A luta com o senhor foi dura com os filhos, foi dura com os alunos, foi dura com todo mundo. Sou um guerreiro, resiste, como o senhor está aqui. Alguns desistem no meio do caminho. Alguns não aguentam, não. Vão muito mais novo, não aguenta. O senhor foi resistente, está aqui hoje. Eu luto e digo, senhor, que o senhor chega aos 100. Entendeu? Cumpra a sua missão, né? O restante da sua missão aqui nesse planeta, de carinho, com todo respeito. Viu, professor? Eu deixo aqui, se eu quiser falar, tentar falar alguma coisa, está aqui aberto para o senhor falar. Nós estamos aqui com a professora Cristiane. Fala,
Você falava. Pode falar. A primeira codancha da Bahia. Estamos aqui ao lado dela. Cristiane, né? Eu estava falando agora com o Cirino, né? Você que teu pai, né? É grande professor de judô. O que é que transformou, né? Muita coisa aqui no judô Bahia. O que representa para você essa história ajudou na tua vida, como um atleta mesmo, você competiu alguns tempos também, como Kodansha, toda essa história. Me conte um pouco, né? A famílias de judoca, a gente conversa muito lá em casa, que tem minha família judoca, é um temperamento, todo mundo é forte. Já nasci praticamente, né? Quando meu pai fundou a Tapajipano, eu tinha apenas 3 anos. Então, foi a minha vida toda em cima do dojo, né? Inicialmente, assim, teve aquela resistência quando eu ser mulher. Na época tinha pouquíssimas mulheres que praticar judô, mas não podia fugir da regra, né? Fugir às raízes. Estava ali no sangue. E quando eu via meus irmãos, também era uma brincadeira, e eu também queria participar daquela brincadeira gostosa, que era estar em cima do dojo. E aí, tempo me ligar. Já sabe, a brincadeira do Chavolumia vinha. Hoje é a primeira codancha da Bahia, né? Que chegou. A exigência muito do seu pai para você, como a exigência do professor era muito grande? Então, até que não. Meu pai, assim, sempre, por eu ser mulher, ele sempre foi mais carinhoso, né, comigo. Falar, Lara, meninas, eu não um abraço. E todo dia esse carinho com os meninos. Senta aqui na varanda para esperar os meninos descer brincar comigo. E felizmente, a varanda tem mais dificuldade, vai para seguir. Eu falava há pouco instante, né, que não era só assim, essa coisa do seu pai de ajudar sempre o judô de modo geral, passar informação, não era só com os alunos dele. Mas aquele aberto para todo mundo, do interior, de outras academias, daqueles que era a rivalidade dentro do Xiajô na hora da luta, sempre estava aberto, você estava ensinando, se ele que vinha aprender o Kemi, ele vinha no meu Kemi, está errado, volta, vai batendo a perna uma na outra, Marcelo, volta para fazer o Kemi, né? Ele estava lá com ele. Ação assim, aberto, né? Sempre teve de braço aberto mesmo para qualquer um que aparecesse aqui e pedisse, que viesse conversar com ele. Como pai de todos aqueles que procuravam, tratava como filha. E aí ele passou para a gente, né, os filhos, e a gente também está dando continuidade. Espero que agora os netos também, que agora já estão mais à frente até, também sigam essa linha que ele nos ensinou, né, que passou, que é muito gratificante quando chega uma pessoa mais idade, né? Ah, seu pai, o pai foi meu herói, seu pai foi um pai para mim, né? Ele não era só professor de judô, ele era um amigo mesmo das pessoas que procuraram, nos outros aspectos. Nas conversas que eu tenho durante os eventos que eu participo, todos referem ao mestre como meu pai. Inclusive, eu tenho um testemunho maior do que Salim. Salim, eu acho que o professor Ciro, Paulo Batista, é meu pai, né? Não é consanguíneo, mas é do amor, do coração, é o pai dele, o tempo ele tinha. Fora aqui dos outros, né? Que não tem só, não estão afastados do convívio do judô, mas tem, quando a gente se encontra, fala sempre nele, se tem a mesma referência. Pô, ali meu pai. Seriam alguns alunos passaram aqui de nome que fizeram história aqui do judô no Tapaz de Panos, que às vezes eu me lembro o Roberto, que eu lutava sempre. Eu lutei sempre com o Roberto. Era uma rivalidade, um desbreicado. Hilton Ferreira, eu sou Alexandre, que é visão, que estou lutando agora com o lugar dos bastas dessa companheira Lona. Alexandre. Tem o João, Roberta, teve a menina que é Silvia,
e Cristiane Luna, Passionila, Nacionilha, e com a infinidade, né? Ivana, exato, Ivana passou por aqui, Cristina Schultz também. Cristina, A gente direto, dos grandes eventos. foi aqui, quando teve aqui em Salvador, foi a aluna nossa aqui também. E muitos outros, né, Chico Cadeiro, né? Também. E daí nos deixou também. E Chico. Só do Ciro, Dom Origano, agora Dom do irmão Lodi. Aí na nossa batalha ainda. Passando. Ele no judô. O seu tão bonito, Chico. Chico. Aí essa é toda vez que eu vi Pepita Anastácio, foi um dos primeiros alunos da escola, que eu acho que é o segundo a se matricular. Pedro Anastácio Torres. Pedrinho? Pedrinho. Pedrinho. Pedrinho e Pedrinho. Ele daqui, quando o evento que tem, ele aparece aqui. Do menino. Pedrinho, Pedrinho. É a voz do rápido, né? Isso, Do Pedrinho. tava muito mais testa com a serrinha, né? Que botava a faixa aqui acima do umbigo. Então nós fizemos uma quantidade enorme de judocas que destacaram os do baiano, alguns judôs nacionais, internacionalmente, antes de ver as das meninas que está assistindo uma, da americana e pan-americana, e já da Cordem do Boston, campeão pan-americano, de veterano, né? Essa turma toda aí, passa por aqui. Todos que não eram pilhados da casa, mas que passavam por aqui e sempre ajudou, né? Muita gente. Jaspion, também tem Lata Nunes. Tem. Da mina ainda tá aí, eu sou capaz de ir para Javapinha. Professor, o senhor vez ainda continua fazendo história, né? Vai ficar esse legado aqui por muitos anos e muitos anos. Senhor, isso é importante. Eu digo sempre, eu fiz aniversário 16 de janeiro lá, aí eu pensei, disse, olha, eu peço aos espíritos iluminados que, se for para ficar mais nesse planeta, que o resto da minha vida eu continue fazendo caridade, amor, que conquistou, né? A nível material. Agora tem que cuidar a nível espiritual, com mais amor, trabalhar com mais amor, com mais carinho. Ver esse amor que o senhor tem. Minha criança, o senhor com quase 90, a criança vem aqui, abraça. Isso é um sinônimo de carinho, um sinônimo de amor, sinônimo de respeito que o senhor todos esses anos. E isso é fundamental nas nossas vidas, né? O senhor tem a certeza, sua missão está cumprida. Não é? Tenha certeza disso, está cumprida. Com os seus filhos dando continuidade ao devedor, as pessoas, seus alunos na rua, onde a gente passa, fora da Bahia também, onde a gente chega, as pessoas, professor Ciro, eu conheço o professor Ciro. Né? Não é conhecer só o professor Ciro, é conhecer sua história, o que o senhor fez, o que o senhor deixou e trabalhou, o carinho para com todas as pessoas. Que o judô não é, eu digo sempre aos meus filhos, eu sempre falo com ele, não, academia vai ter o meu nome, vai ter isso, vai ter aquilo. E, gente, o nome mais forte é a história do barro, é o Itapá de Pan, é Salvador, é isso, aquilo. Não é o nome da pessoa. Então, o senhor nunca lutou para fazer o seu nome. O senhor lutou para fazer uma história dentro do judô da Bahia, independente de qualquer nome de outras pessoas, independente de algum conteúdo existente aqui nesse planeta. O senhor quer e quis e conseguiu fazer essa grande história. E a gente conservar nossos filhos nos portos, nesse processo que é porto. Eu tenho os dois mais velhos são fortes, têm temperamento forte, e eu sei que o senhor era também, eu tenho um temperamento forte para segurar e dizer que isso vai acontecer assim, isso vai assim. É muita guerra a gente tem com nossos filhos, mas guerra para buscar o amor, buscar a compreensão, buscar a evolução de cada um deles. Eu passo essa história que o senhor passou, o poder da Bahia, o senhor passou para a gente, começava aqui. A história eu falei pouco tempo com o seu pai, que eu viajei muito com o seu pai. A gente conversava muito história sobre espiritualidade, sobre a encarnação, sobre a Irmandade Branca, tudo. Seu pai estudava muito isso, né?
eu me lembro com detalhes. E agora, ficando mais velho, eu me lembrando cada vez mais dessa história. É porque a gente vai esquecendo das coisas materiais, professor, e vamos lembrando das coisas espirituais, das coisas que a gente não pode pegar, né? Das coisas abstratas. E isso é fundamental. E é isso que o senhor deixou, né? Para a Bahia, essa coisa que transformou. E eu sempre digo, Marcelinho, que eu tenho da federação, eu dizia a ele, "Filho, não esqueça de prestigiar essas pessoas que são raízes do judô da Bahia. E tenha certeza que essa história, né, que o senhor passou para seus filhos, né, vai durar muitos anos, muitos anos, muitos anos, muitos anos mesmo. Talvez você até encontre eles nesse plano espiritual. Só depende de lá. Eu sou aqui. Tem tanta fé, acredita tanto na Irmandade, eu só tenho certeza que essa missão do Senhor foi cumprida. Viu? Isso que é bacana, isso que é feliz. E eu, né, não tenho dúvida disso, que eu estava todo dia dizendo, nós vamos fazer um documentário com o professor Ciro. Eu tinha sonhado com o senhor, aí todo dia, hoje, amanhã, aí tinha uma coisa assim para impedir, as energias às vezes não encontram, mas hoje eu vou. Aí eu peguei engarrafamento, depois que eu chegar aqui, eu disse, nós temos que chegar lá. Hoje tem que fazer, porque o judô da Bahia, Brasil, seja lá de outra história, onde foi que eu viajei em muitos países, mas precisa saber a importância do trabalho que o senhor fez e que tem que ser passado para outros professores. Que precisamos ter uma coisa mais forte na nossa vida, que é o amor. Isso é um amor, professor. A pirâmide, a pirâmide, em cima da pirâmide, o amor está lá. É o primeiro. Com amor, nós perdoamos. Com amor, né? Nós se relignamos com a nossa vida. O amor, a gente transforma os seres humanos. E é isso que o senhor fez no decorrer da sua vida. Trabalhou com verdadeiro amor, entendeu? Colocou na frente toda essa energia e aqui tem resposta. Não tem como a gente não ter resposta. Se você prendeu lá num animal, se você der amor a ele, der amor, ele pode ser o mais brabo que for. Um dia ele vai ser dócil, vem aqui, lambe os seus pés, fica do teu lado, quietinho esse animal. Porque você deu amor. Uma coisa que ele foi criado, com aquele instinto, mas é isso que é importante. Eu, em nome, né, do judô da Bahia, em nome de cada garoto que está nascendo hoje, que vai treinar judô, ou que não treina judô, eu quero agradecer ao senhor por mim, por que eu passo hoje aos meus filhos. Quero agradecer ao senhor por tudo que foi feito, com esse carinho, com esse amor, né? Essa luta determinada que você teve na sua vida, senão você tinha desistido, e que foi muito importante. Obrigado, obrigado, gratidão, e com certeza, gratidão de todo o judô da Bahia. A gente tem que ter essa gratidão das pessoas que passaram, né? Deixa história, deixa seus filhos para dar continuidade a esse trabalho belíssimo que foi feito. Obrigado, professor. Quiser falar alguma coisa, professor? Está aqui. Obrigado. Sininho, me diga uma coisa. Hoje o Papai de Pano é aqui, né? Mas diversos alunos hoje estão passando o conhecimento para outros, em outras academias. Você tem vários, assim, dizer, não levam o nome de Papai de Pano, né? Levam outros nomes. Você tem em cabeça essas outras? Alguns até, como a Budokan, a Chip Dodge, levaram, né? Tem o próprio Ricardo, tá lá o time Carvalho, lá na Barra, né? Eu, o Judô Ciro Judô, no Colégio Antônio Vieira e no Clube Espanhol, né? Temos algum interior, alguns, Manuel Roberto passa muito tempo na Itabuna. Aí, Manuel Roberto tem um ali, tem Eduardo, ele chega lá em Lauro de Freitas, né? Os alunos são todos registrados pelo Capaz de Pano, né? Vamos participar de alguma evento oficial. E agora, lá em Luiz Eduardo Magalhães, temos o Flávio, que é aluno também tá aqui, lá da região até aí. Já está de voltando comigo lá. Lá fez um acidente, perdão, é isso. Então tá cadastrando os alunos de tudo por aqui que querem participar.
Ela começa a fazer, vai. Então, os braços, né, que vão crescendo aí. Aí fora, nós temos Bruno, lá na Noruega, Edson na Flórida, né? São os dois mais pesados, que deles também tiveram outros braços, já estão marreando. Já estão os netos e agora bisnetos também. Filhos, netos e bisnetos. né? Queria, para encerrar, Cristiano, se deixasse uma mensagem para as outras academias, alunos, professores que passaram por aqui. Como vocês falou, Marcelo, meu pai realmente cumpriu a tarefa dele. Quando ele fundou o Idapaz de Pano, ele tinha um objetivo: ajudar cidadãos e cidadãs a prosperar. Era esse o objetivo dele. Ele sempre quis isso. Não era só ajudou, ele queria mesmo ajudar essas pessoas em todos os sentidos. E foi isso que ele fez. Isso, eu tenho certeza que é por isso que a obra dele é reconhecida, né? Ele abraçou todas as pessoas que chegaram até ele, não só que vinham para fazer aula, mas que vinham por uma palavra, por um carinho, né? Por um ouvido, né? E com certeza eu agradeço a vocês essa homenagem, que eu acho assim muito importante, uma homenagem que é feita em vida, né? O reconhecimento. Apesar de ele estar falando um pouquinho, mas eu sei que ele está ali entendendo tudo que a gente acha. Uma coisa eu sei que ele não esqueceu. Sempre que terminamos as aulas, os treinamentos aqui, ele se despedia do nós com que um abraço. Eu sei que ele está limitado, mas eu vou fazer isso aqui, vou dar um abraço nele. Professor, eu vim no seu aniversário, estaria aqui. E quando mais, já demais para ter. No dia 20, na animação. Bolinho aqui para as crianças aí, tem medo. E primeiro, o aniversário da escola, a gente vai fazer. Chamar. Não, aqui é melhor, porque aí ele. Lenta na vida. Mas continua nesse trabalho. Vamos para frente. Eu gosto de fazer alguma coisa. Rapaz, isso eu não o que eu faço. Não. Me dá um braço. Que os espíritos vão ter mais coisa essa vida. Sempre lembre. Os eliminados estão com a saúde.